Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai analisar os 20 goleiros da Série A para descobrir quem são os melhores da posição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. E para começar a analisar os melhores goleiros do Brasileirão 2025, a gente vai utilizar os dados estatísticos para produzir um ranking, né? Então a gente vai ter essa ancoragem estatística para a gente ter uma noção quem são os principais goleiros do futebol brasileiro na atualidade, considerando a Série A. Quem está primeiro, quem é melhor, quem é o segundo melhor. Então a gente já tem aqui de cara uma distorção muito interessante que a estatística produz, né? O Muralha é o goleiro que precisa de mais chutes para tomar um gol. Claro, a gente está levando em consideração a temporada passada de todos os goleiros. Então, no caso do Muralha, era num contexto de Série B. Mas ele era um goleiro que precisava de muitos chutes para sofrer um gol. Isso quer dizer que o Muralha é melhor que todo mundo? Eu acho um pouco difícil essa realidade. Por isso que é bom a gente pegar os dados estatísticos e ter a análise qualitativa, claro, dos goleiros em questão. A gente tem aí o Cássio com média de 4,22 chutes para sofrer um gol. O João Ricardo vem logo em seguida na terceira posição, 4,02. Aí você tem o Everton, o Marcão do Juventude, o John, que foi eleito o melhor goleiro da temporada passada do Campeonato Brasileiro. Você tem o Fábio, tem o Volpi, o Brazão do Santos, o Hugo Souza. Você tem um Cleiton, por exemplo, que é muito questionado, que falha seguidamente em momentos importantes. E ele não está nem perto ali dos últimos goleiros, né? Então você observa que a estatística produz algumas distorções que na análise qualitativa a gente acaba por dirimir, né? Dirimir qualquer tipo de dúvida. Então a gente vai começar de fato a analisar os goleiros qualitativamente, quem está vivendo o melhor momento, um pouco do retrospecto da temporada passada, para que a gente possa entender quem é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem esse status aqui: craque, Muralha, que não é o goleiro, homem de gelo, coadjuvante e inseguro. Acho que são 5 status que a gente dá para fazer pontuações dos goleiros em questão, os dos 20 clubes da Série A. A gente vai começar aqui com o Cleiton. E aí a gente frisou o Cleiton lá, ele está na 11ª posição do ranking, né? Um dos goleiros mais seguros do futebol brasileiro ali. Mas quando a gente se depara para o histórico do Cleiton, de falhas em competições nacionais, até mesmo internacionais, a gente vê que é um goleiro que falha muito mais do que passa segurança para os seus companheiros. Então, o Cleiton, para mim, é um goleiro inseguro. Ele passa a sensação, e não só a sensação, mas quando a gente vai analisar os jogos, que em algum momento está cometendo falha e falhas essas que são cruciais para que a equipe do Bragantino não alce voos maiores. A gente vai agora para o Marcos Felipe, outro jogador, outro goleiro que é muito contestado no seu clube, no Bahia. E eu vejo que o Marcos Felipe é coadjuvante. É um experiente, mas eu acho que dentro do elenco do Bahia ele é um coadjuvante, ele não é um goleiro que passa segurança, mas também não é um goleiro inseguro. É um goleiro que oscila. Tem momentos que faz boas apresentações, mas tem outros momentos que não faz. É coadjuvante. É um coadjuvante que tem momentos de estrela principal, mas tem momentos de apenas um cara que compõe o elenco ali, o cast do elenco. Então eu vejo que não é um goleiro tão seguro, fora que na temporada passada tomou muitos gols, né? Uma média altíssima de gols. A equipe do Bahia, claro, não é só o peso, mas nos momentos que foram chave, ele não conseguiu segurar a bronca. Kaique França, eu acho que o Kaique França também é um goleiro coadjuvante. E aí tem vários contextos para a gente ancorar esse status do Kaique França. A primeira é de que é um goleiro que está vivendo uma Série A de forma mais visceral pela primeira vez com a camisa do Sport. Porque em outros contextos foi goleiro ali para entrar uma vez ou outra. Agora está como titular e ainda não é um goleiro que passa tamanha segurança. É um goleiro que, como eu disse do Marcos Felipe, tem momentos que consegue fazer um papel de protagonista, uma pontinha com protagonista.
mas tem momentos que faz só de figurante. Então, para mim, é um coadjuvante. Assim também como é o goleiro Bruno Ferreira, outro coadjuvante nessa Série A do Campeonato Brasileiro, que, detalhe, vem num crescimento muito interessante, né? A gente tem que pontuar que o Bruno Ferreira é um goleiro que não tinha tanto espaço na última temporada e na retrasada no Ceará. E aí, com as lesões dos goleiros do Vozão, do Richard, ele conseguiu a titularidade e deu conta, né? Nos momentos chaves começou a aparecer. Nessa temporada já foi responsável por classificação da equipe do Ceará em Copa do Brasil, defendendo pênaltis. Fechou o gol contra o Fortaleza nos clássicos cearenses e vem subindo de produção. Na Série A, nos 2 jogos que teve, fez defesas importantíssimas para que o Ceará conseguisse pontuar. Então, para mim, é um coadjuvante que está subindo de status, mas ainda eu vejo por ainda não ter vivenciado uma Série A como um goleiro coadjuvante. Mas a gente vê que dentro da categoria coadjuvante, dentro desse status, existe alguns estratos, algumas ramificações, né? Você tem o Marcos Felipe, que é um tipo de coadjuvante, e tem o Bruno Ferreira, o outro extremo, que é um coadjuvante em ascensão. O Muralha, acho que o Muralha não é um goleiro seguro, acho que pesou muito no Muralha aquela passagem no Flamengo, a caída dos pênaltis para um lado só, mas ele não é o melhor goleiro, como as estatísticas demonstram, e nem é o pior goleiro, como o senso comum aponta. Eu acho que é um goleiro que passa uma certa segurança para a equipe do Mirassol, mas que ainda tem aquela sombra, né? E será que no momento chave o Muralha vai ajudar a gente? O torcedor tem essa desconfiança. É um goleiro que sofreu uma boa quantidade de gols, fez ali 36 jogos, sofreu ali cerca de 31 gols, então sofreu muitos gols, né, para o contexto do Mirassol. Mas eu acho que num contexto de Série A é um goleiro coadjuvante. Eu acho que chega ali para tentar brilhar. Marcão vem de contexto de ascensão, né? De Série C, Série B, e agora tá vivenciando Série A no gol do Juventude. É um goleiro também que tem uma boa média em relação de defesas e gols. Tanto é que tá na primeira página, naquele ranking que a gente mostrou. Mas não é um goleiro que passa segurança totalmente ao seu torcedor. É um goleiro que precisa se provar ainda num contexto de Série A. Então eu vejo o Marcão como coadjuvante. Seguindo agora para o Hugo Souza. Mas antes eu queria pedir a você para deixar o seu like, se inscrever no canal, ajudar a gente a bater a meta de 16 mil inscritos ainda neste mês de abril. A gente vai aqui agora, ó, Hugo Souza, para mim é homem de gelo. Hugo Souza é um goleiro que deixou de ser coadjuvante há muito tempo, até existia essa sombra de status no início no Corinthians, mas passou a ser um goleiro de muita confiança. E é um goleiro que está crescendo muito em momentos chaves, né? A gente vê aí final do Paulista defendendo pênalti, fazendo exibições de gala, versões Prime, em competições internacionais, em competições nacionais. Não vejo ele ainda como uma muralha, porque eu acho que precisa em muitos momentos ter uma regularidade de defesas difíceis, de ser um goleiro que se destaque muito, mas para mim é um goleiro que hoje passa confiança ao seu sistema defensivo, à sua equipe e também ao seu torcedor. Também considero o Everson, que já está há muito tempo no Atlético Mineiro, um goleiro também como um homem de gelo, nos momentos cruciais chama a responsabilidade, cresce, faz uma cera, catimba e defende bastante, né? O cara que defende bastante, melhorou muito no jogo com os pés, então é um goleiro que passa segurança tanto debaixo das 3 traves, mas também quando é utilizado para receber essa bola com passe de retorno e construir as jogadas. Léo Jardim é um fato curioso, né? Um goleiro que na temporada passada eu acho que foi o que mais sofreu gols e mesmo assim se destaca por muitas defesas. Tem um volume muito grande de defesas, né? Cerca ali de 150 defesas no Campeonato Brasileiro da temporada passada. Eu vejo que, em que pese muitos gols que o Vasco levou, o Léo Jardim passa segurança para sua equipe, passa segurança também para o seu torcedor. É um goleiro que é muito bom debaixo das 3 traves, tem uma boa queda lateral, é bem ágil, faz defesas que em alguns momentos parecem impossíveis.
não tem essa regularidade de ser grande a muralha, né? Eu acho que o que pesa até pro Léo Jardim não fazer parte do status de muralha é o fato da média de gols ser muito alta. Mas é um bom goleiro, um goleiro que passa confiança. O Everton para mim é um homem de gelo também. Eu não vejo o Everton, apesar que ele tem uma boa média de defesas, uma questão de média de gols não tão alta, né? Mas eu vejo que o Everton é um goleiro que não faz defesas tão mirabolantes, defesas que são cruciais, mas é um goleiro que passa segurança. Chega em momento-chave de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, o Everton tá lá passando segurança, defendendo, catimbando, é um líder nato, é um cara que controla muito bem o jogo, utiliza bem desse artifício para passar segurança para os seus companheiros e também para tentar ali apitar o jogo com a arbitragem. O Rossi, também vejo um goleiro que passa segurança, é homem de gelo, homem de confiança do Felipe Luiz, um goleiro que teve uma média de gols alta, né, para o nível de investimento do Flamengo, mas ano passado foi um ano atípico no Flamengo, sofreu 39 gols, então eu não considero ele uma muralha pela questão da média de gols, mas eu vejo que ele passa segurança, tanto no jogo com bola, quanto nas defesas, na saída do gol. É um goleiro que passa muita segurança para o sistema defensivo do Flamengo. Lucas Arcanjo, homem de gelo, cara. Lucas Arcanjo foi fundamental na manutenção do Vitória na Série A e na beliscadinha na Copa Sul-Americana. Foi um goleiro que, nos momentos que teve aperto do Vitória, momentos de segurem os cintos, o Lucas Arcanjo chamou a responsabilidade, fechou o gol, fazendo defesas importantes, milagrosas, só que para mim ainda não está no nível de status de muralha, mas eu vejo que é um goleiro que passa muita tranquilidade para seu torcedor e também para defesa. Volpi, cara, o Volpi, eu confesso a vocês que eu estou em dúvida aqui se o Volpi é homem de gelo ou muralha, né? Porque volta e meia e com muita regularidade o Volpi faz defesas impressionantes, mas toma uns golzinhos meio bobo, né? De fora da grande área, que também são indefensáveis, mas eu acho que o Volpi é muralha, cara. O Volpi é muralha porque é impressionante o volume de defesas difíceis que o Volpi faz numa partida, né? E ele já vem se provando nesse início de temporada na equipe do Grêmio, no Campeonato Brasileiro na estreia, fez defesaças contra a equipe do Atlético Mineiro, que garantiu a vitória do Tricolor diante do Galo. Contra a equipe do Ceará fez algumas defesas importantes, mas ficou marcado por aquele lance lá no final. Mas eu vejo o Volpi como uma muralha hoje, vestindo a camisa do Grêmio. O mesmo aqui, ó, para essa figura, João Ricardo, goleiro com média altíssima de defesa, né? Goleiro que faz defesas milagrosas, comete falhas também, mas a gente vê que o volume de finalizações e de defesas do João Ricardo é muito alto. Então também a gente tem que ponderar que é um goleiro que faz muitas defesas difíceis e também está mais suscetível em alguns momentos a cometer falhas, cometer erros. Mas para mim é um goleiro que no geral passa muita segurança à sua defesa, à sua equipe, ao seu torcedor. E quando o caldo entorna, ele fecha o gol, ele se garante muito. Então para mim o João Ricardo está no status de muralha. John, para mim o John também está no status de muralha, mas já com a pontinha de buscar ser um craque, tá? Porque o John é um goleiro que ainda não chegou, não rompeu a barreira dos 30 anos, então ainda tem a possibilidade de atingir ainda mais o alto nível, e é um goleiro que fecha o gol demais, cara. Tem agilidade, velocidade, boa reposição, bom jogo com os pés. É um goleiro nível muito alto para o Campeonato Brasileiro. O Botafogo está muito bem servido. Então eu vejo o John hoje como status de muralha, né? A gente vai aqui pro Brazão. Para mim o Brazão também é outro que tem muito potencial em breve de virar craque. Porque o Brazão faz defesas mirabolantes. Na Série B do Campeonato Brasileiro fez defesas inacreditáveis. Na Série A já vem se provando da mesma forma. Mantém uma regularidade muito grande.
E eu acho que é um elemento chave também para você pertencer ao status de muralha, né? Você ter consistência, você ter regularidade nas defesas difíceis, na segurança, no jogo com bola. Então o Brazão é esse goleiro que para mim passa muita segurança, é um goleiro que nos momentos difíceis chama a responsabilidade, faz milagres e ganha pontos para sua equipe. Esses 4 goleiros ganham pontos para sua equipe. O mesmo se enquadra no Rocher. O Rocher é um goleiro que é selecionável. É claro que a gente tem que pontuar aqui, tem se lesionado mais do que o torcedor do Internacional esperava, né? Já tá lesionado de novo, quebrou o dedinho ali da aliança. Eu acho que é o metacarpo, né? E tá fora, né? Tá fora desses jogos iniciais de Série A. Mas é um goleiro que passa muita segurança, né? É um jogador que é titular na seleção uruguaia. Então, para mim, é uma muralha. Um goleiro que nos momentos importantes aparece, faz defesas. É um goleiro que ganha pontos. Então, para mim, o Rocher tá aí também. Rafael, para mim também tá aqui. O Rafael, para mim, também tá aqui. É um goleiro muito silencioso, né? É pouco espalhafatoso o Rafael. Depois de anos de reserva do Fábio no Cruzeiro. É um goleiro que hoje tem vivido o seu auge, sua versão prime, fazendo defesas sensacionais, como o chute do Hereda recentemente. Uma bola ia na gaveta, cara. Ele foi lá e de mão trocada fez uma defesaça, tirando a bola no ângulo, bem posicionado. Então, para mim, é um goleiro, né, que passa muita segurança à equipe do São Paulo. E ele é, para mim, um elemento chave da boa campanha do São Paulo na temporada passada. Do São Paulo ter ido mais longe, de ter conquistado a Libertadores. Então, para mim, o Rafael tem papel fundamental dentro da equipe do Zubeldia. Cássio. Cara, o Cássio, para mim, é craque. Para mim, o Cássio tá nesse status aqui. Ídolo máximo do Corinthians, campeão mundial, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil. Um goleiro que... o que a gente fala é chover no molhado, né, do Cássio. E tá se reinventando nesse Cruzeiro, né? Melhorou fisicamente e já tem dado muitas demonstrações que é um goleiro que tem capacidade para sofrer poucos gols, goleiro que faz muitos milagres, melhorou no jogo com os pés. Então é um goleiro que tá igual vinho, melhorando com o tempo, assim como seu companheiro de status, o Fábio. O Fábio é outro, cara, que melhorou muito, melhorou bastante. Tem um dedo do Diniz, claro, no jogo com bola, mas a preparação física do Fábio aí com seus mais de 40 anos para defender nesse nível, nessa regularidade, nessa consistência, são absurdas. Então, o que diferencia o cara estar no status muralha para o status craque é que regularidade absurda, consistência de defesas difíceis, nível físico com jogadores com a mentalidade dessa, com mais de 40 anos, jogando fino da bola, e um jogo com bola excepcional. Melhorou muito o Fábio, porque era um pé duro, porque hoje é um pezinho que é malemolente, que consegue encontrar seus companheiros, e tem um entendimento, né, um nível cognitivo de encontrar as vantagens muito acima da média. Então, para mim, o Fábio e o Cássio são goleiros que estão na prateleira de craque na posição. Para mim, são esses os goleiros do futebol brasileiro. E aí, você concorda, discorda? Comenta aqui quem seria o seu craque, quem estaria no status de muralha, homem de gelo, coadjuvante e também no status de inseguro. E aí, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos e claro, compartilha pra geral para que a gente possa debater muito sobre o futebol nordestino e também agora o futebol brasileiro.